Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: mal de Alzheimer é o tema de encontro em Linhares. Servidores públicos estaduais se mobilizam por melhores salários aqui na região. Colisão entre dois ônibus deixa um trabalhador ferido no bairro Movelar. Homem é preso por suspeita de abusar das próprias enteadas. As meninas têm 3 e 6 anos de idade. Governo volta atrás e desiste de importar café do Peru. Este é o assunto da coluna Agronegócio de hoje. No esporte, os destaques de Altemar Félix. E a nossa entrevista de hoje é com a psicóloga Jamile Pratissoli. Ela fala sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um problema que atinge cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade em todo o Brasil. O mal de Alzheimer é uma doença incurável, acompanhada de graves transtornos às vítimas. Nesta quarta-feira, um encontro debateu o assunto no auditório da Faculdade Pitágoras, em Linhares. Na manhã desta quarta-feira, alunos do 7º período de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Linhares organizaram o primeiro simpósio relacionado ao mal de Alzheimer. A ideia do evento surgiu a partir de experiências praticadas pelos alunos com os idosos e o que aprenderam também em sala de aula. O ano passado nós tivemos aula de Desenvolvimento Humano 3, com a nossa professora Jucineide, e as discussões foram bem bacanas a respeito sobre a terceira idade, sobre essa importância desse lugar do idoso e que às vezes é esquecido, não tem assim, a gente acaba deixando o idoso meio de lado. E aí nós tivemos discussões sobre a doença e também o Hermínio, que é o nosso professor de farmacologia, e sobre a medicação. Então a turma toda assim, se empolgou um pouco sobre esse assunto e que é importante para a nossa formação como psicólogo. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que geralmente atinge idosos acima dos 60 anos de idade. Estima-se que no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos da doença, sendo a maior parte delas ainda sem diagnóstico. Alzheimer é uma demência que vai levar a uma perda da memória recente, principalmente no início, E também perda de outras funções cognitivas, então não é apenas a memória que se altera, A gente pode alterar a linguagem, a compreensão, a capacidade de fazer cálculo, a abstração, orientação no tempo, no espaço, junto da memória prejudicada, O evento contou com a participação especial do Coral Alegria de Jaguaré. O coral é todo formado por idosos. Uma outra presença ilustre foi do Fernando Aguzoli, o jovem que abandonou a faculdade e o emprego para tomar conta da avó diagnosticada com a doença. Ele se tornou sucesso nas redes sociais por causa dos vídeos que postava com a dona Nilva. Ele relata o que passou pela sua cabeça no momento em que sua avó foi diagnosticada com a doença. O que é Alzheimer? De imediato é o que é Alzheimer, porque não é uma palavra muito comum, ainda mais há 7, 8 anos atrás. Então o que a gente pensa sobre Alzheimer? Que é amnésia, então as pessoas vão esquecer o que comeram, mas a vida vai continuar a mesma coisa, vai ser só mais um pouco mais engraçadinho, a gente pensa, mas não é. Daí eu fui pesquisar o que era a doença, entrei numa paranoia de que eu precisava saber tudo a respeito de Alzheimer. E foi quando eu descobri que o Alzheimer é uma doença muito mais séria do que eu imaginava. Foi bem chocante. Foi quando eu percebi que ela ia me esquecer e que ela ia esquecer diversas outras coisas importantes para ela. E a gente passa por vários questionamentos nessa etapa. Nos vídeos é possível perceber que Fernando usava de muito bom humor com a avó, tirando a doença do foco. É uma piada! Ai, meu Deus do céu, eu cheguei a chorar. Com os anos passando, a gente vai entendendo a doença que está sendo representada por esse idoso. Porque cada idoso representa uma doença diferente de Alzheimer. Uma descrição diferente da doença. Então, com a minha avó, eu vi que eu ia ter que driblar isso de uma forma mais engraçada. Então, o que eu fiz? Usei o humor e cada pergunta eu respondia. Cada vez que ela repetia a mesma pergunta, eu dava uma resposta diferente.
Ou seja, ela perguntava em que curso eu passei no vestibular, era filosofia, medicina, psicologia, engenharia. Então, cada vez eu respondia diferente. E eu ia realizando os meus próprios objetivos nas respostas. Então, coisas que eu nem tinha feito, eu falava, sim, já viajei para tal lugar, já fui para outro lugar. Então, eu ia viajando nas respostas mesmo. E ela se divertia com isso também. A gente ia entrando num universo que agora nos pertencia. Tenho certeza que o bom humor na nossa família atuou como um grande terapeuta. Dona Nilva não resistiu a uma infecção urinária e veio a falecer em dezembro de 2013, pouco antes de completar 80 anos. A senhora esqueceu meu nome? Ué? Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? Teu nome? Ah. Esqueci. Pois é, ainda segundo especialistas, a causa do Alzheimer é desconhecida, mas seus efeitos deixam marcas muito fortes nos seus pacientes. A batida entre dois ônibus num cruzamento do bairro Movelar deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira. Os dois veículos colidiram no cruzamento da Avenida Araucária com a Rua IP por volta das 7 horas da manhã. Os condutores dos dois veículos não quiseram falar com a nossa reportagem. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o ferido para o Hospital Geral de Linhares. O homem sofreu uma fratura na clavícula. O trânsito no local foi liberado horas depois. O governo federal voltou atrás e resolveu não permitir a importação do café arábica produzido no Peru. Este é um assunto que interessa a muitos capixabas e é o tema da nossa coluna de hoje do Agronegócio com Franco Fiorotti. Boa notícia para os cafeicultores aqui do estado. O Ministério da Agricultura vai suspender a autorização para a importação de café verde do Peru, que foi liberada através da instrução normativa do dia 29 de abril desse ano, conforme falamos aqui na semana passada. Essa informação da suspensão foi repassada por líderes do setor agrícola capixaba na noite desta terça-feira, após um forte trabalho do setor produtivo, que é contrário a essa liberação. O senador capixaba Ricardo Ferraço, deputados da bancada capixaba na Câmara Federal e o secretário de Agricultura também aqui do estado, Tassiano Neto, além do próprio governador Paulo Artung, entraram nessa batalha para o governo federal suspender essa autorização que havia sido dada para a importação de café do Peru. Diversas lideranças do setor cafeiro nacional estiveram empenhadas nos últimos dias, junto com líderes aí de Minas Gerais e também de São Paulo, estados que também são produtores aí de café, estiveram reunidos para convencer o governo federal a reverter essa decisão. Havia uma grande apreensão de toda a cadeia produtiva capixaba com essa medida do governo federal, que poderia gerar graves impactos sociais, ambientais e econômicos para o setor da cafeicultura. E o que alguns aí não esperavam aconteceu. O governo federal voltando atrás dessa decisão e suspendendo a importação de café. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira deve ser de sol entre nuvens com chuvas ocasionais. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 29 graus. Colatina mínima de 18, a máxima também de 29. São Mateus, variação entre 20 e 30 graus. Em Vitória, mínima de 18, máxima 28 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, servidores públicos estaduais se mobilizam por melhores salários aqui na região. Nós já voltamos. Integrantes de vários sindicatos dos servidores públicos estaduais se mobilizam para cobrar melhores condições de trabalho e correção salarial. Houve assembleias e manifestações em Linhares e Colatina nesta terça e quarta-feira. Eles estão organizando um abaixo-assinado para pedir a criação da database para discussões em torno dos salários dos servidores. Os sindicatos realizaram assembleias nesta terça-feira em Colatina e nesta quarta aqui em Linhares. A representante do Sindisaúde na região explica os motivos. Nós estamos fazendo as assembleias regionais, hoje aconteceu em Linhares, e nós já estamos com abaixo-assinado, que é da petição popular, exigir mesmo que o governo ele crie essa database dos servidores, porque nós, servidores públicos estaduais, nós não temos database. Então, quer dizer, se o governo quiser ficar até dezembro de 2015 sem dar um reajuste para a gente, ele pode, mesmo que a lei diga o contrário. Mas como não tem se instituído, direcionado por parte do governo,
nós ficamos à mercê da vontade do governador. Após as assembleias, os servidores saíram em passeata pelas ruas de Linhares na manhã desta quarta-feira. A ideia, segundo a representante do Sindsaúde, é chamar a atenção da população para as reivindicações da categoria. A falta de uma data base para os servidores é o principal assunto em pauta. Temos não só observados, mas acompanhado as falas do governador, que não tem recurso. Os dados e as informações que tem, inclusive no portal Transparência, não é esse. O Estado tem dinheiro, né? Não tem a necessidade dele fazer tantos cortes, igual ele fez na saúde, na educação, na segurança, prejudicando o atendimento. Bom, em nota, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, a SEGER, informa que os reajustes são concedidos conforme a capacidade econômica do Estado. Atualmente, segundo a Secretaria, o Espírito Santo vive um momento de reajuste econômico e financeiro em suas contas e o governo do Estado enfrenta dificuldades para executar o orçamento já reestruturado e que fora aprovado pela Assembleia Legislativa neste ano. A principal meta do governo é manter as contas do Estado em dia, com prioridade para o pagamento dos servidores, diz a nota. A promessa é de que em breve uma rodada de conversas com os sindicatos seja iniciada. Vamos agora à cotação do café. Confira os números. Arábica tipo 6 cotado a R$ 399,00 a saca. Arábica 7, R$ 302,00. Conilon tipo 7 fechou o dia cotado a R$ 280,00 a saca. Pelo menos 720 estudantes de escolas públicas e particulares são esperados nesta quinta-feira na sede do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares, em mais uma edição do Recreio no Quartel. O evento, realizado desde o ano de 2005, promove a interação de estudantes de escolas públicas e particulares com o cotidiano da Polícia Militar. Participam da visita dos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, das escolas Professora Maria Aparecida Lavagnoli, Talma Drummond Pestana, Adelso Del Santo, Presidente Castelo Branco, Cooperativa Educacional de Linhares e Colégio Cristo Rei. As atividades começam às 7 horas da manhã e seguem até às 5 horas da tarde. Agora vamos aos destaques esportivos de hoje com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique, está todo mundo querendo saber o que o Linhares Futebol Clube vai fazer agora, depois do Campeonato Capixaba de Futebol 2015. Vai se preparar para a Copa Espírito Santo. Os preparativos começam no próximo dia 15 de junho, no CT do bairro Três Barras. A Copa Espírito Santo dá vaga para a Copa Verde e, de repente, pode continuar dando vaga também para a Copa do Brasil, para o campeão. O elenco vai se reapresentar sem uma peça importante. O jovem Gugu, de 18 anos, escolhido a revelação do Campeonato Capixaba de Futebol 2015. Você vê um dos gols de Gugu aí? Ele foi artilheiro do Linhares Futebol Clube no Capixabão, foi destaque e já se apresentou ao Avaí de Santa Catarina. Gugu foi por empréstimo. Agora, o presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi, não divulgou o valor desse empréstimo, ou seja, quanto o Linhares vai ganhar de dinheiro. Mas uma coisa já é certa, se o Avaí negociar Gugu com um grande clube aqui do Brasil ou de fora daqui, o Linhares vai ter 50% do valor. É 50% para o Linhares e 50% para o Avaí. Portanto, sucesso Gugu. Vamos falar agora de oportunidades de trabalho em Linhares. A Prepara Cursos anuncia as seguintes oportunidades: 2 vagas para caixa, 2 vagas para vitrinista, 5 vagas para vendedor, encarregado, 4 vagas para operador de caixa, 2 vagas para atendente, auxiliar de cozinha, recepcionista, crediarista e caixa. Para se cadastrar, o candidato deve comparecer à Prepara Cursos, que fica na rua Augusto de Carvalho, no centro de Linhares. O orientador é o Renison Rodrigues de Souza. Para mais informações, basta ligar para o telefone 99945-1002. Só para repetir, 99945-1002.
Um homem de 37 anos foi preso por suspeita de ter abusado sexualmente das enteadas de 3 e 6 anos de idade. A prisão do suspeito aconteceu no bairro Juparanã, no final da tarde desta terça-feira. Na noite desta terça-feira, um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de abusar sexualmente das enteadas, uma de 3 e a outra de 6 anos. A mãe das crianças entrou em contato com a polícia e o homem foi detido na rua Senador Vilela, no bairro Juparanã. Segundo a polícia, o padrasto havia ficado em casa com as meninas enquanto a mãe trabalhava. Ao chegar em casa, a filha mais velha foi encontrada pela mãe chorando e acabou descobrindo os abusos. O suspeito foi encaminhado para o DPJ da cidade. Segundo a delegada, o caso está sendo investigado. As crianças deverão ser ouvidas ainda hoje. Bom, de acordo com a delegada Ana Carolina, em depoimento, o homem negou o crime e foi liberado por falta de provas. No entanto, a delegada disse que ainda vai ouvir a mãe das duas crianças e solicitou o exame de DNA, que deve comprovar se houve a violência sexual contra as menores. Bom, e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar agora na nossa entrevista de hoje. Vamos refletir um pouco mais sobre a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes com uma especialista no assunto. Confira a entrevista. Bom, com certeza uma situação que choca a todos nós. Só de ouvir falar já é uma situação que nos choca. Choca certamente também as famílias e principalmente as vítimas, né, desse tipo de situação. E a gente, claro, vivendo aí a semana, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Jamile Pratissoli, para que a gente possa entender um pouco mais esse contexto dessa situação. Doutora Jamile, quais os prejuízos psíquicos, né, e também emocionais para crianças tão pequenas, né, numa situação como esta? Não só para crianças tão pequenas, para as crianças de um modo geral, os adolescentes que também são muito vitimados, né, com abuso, eu poderia citar inúmeros prejuízos, né, mas vamos pegar os mais clássicos. A criança, ela vítima de abuso, ela pode se tornar um perverso em potencial, né? A criança usada e o abuso acaba sendo um uso da criança, pode se tornar um perverso. A gente pode ter uma criança comprometida com a sua sexualidade na vida adulta. A gente pode ter uma criança comprometida até com o seu potencial cognitivo ao longo de sua aprendizagem, porque a questão do abuso sexual é uma questão onde a criança ela não está madura, né, para estar fazendo uso do seu corpo em determinadas situações. E a sexualidade ela é desenvolvida com o tempo, ela requer maturidade. Então, normalmente, né, o abuso ele é considerado quando uma pessoa mais forte, mais velha, normalmente um protetor, né, alguém muito próximo dessa criança, propõe, de uma certa forma, obriga sexuais ou só necessariamente os atos sexuais propriamente dito, mas as brincadeiras sexuais, né? Naturalmente, a criança ela é submissa aos adultos, né? Nesses casos, a situação ainda é pior, né? Quando são pessoas mais próximas? Sim, na família, no caso. Certeza, porque é quem ela deposita a confiança, é em quem ela se sentiria protegida, né? Onde ela teria o aconchego, onde ela se sentiria protegida mesmo, acho que essa é a palavra, né? Desse mundo todo, e é a pessoa, então, que a induz a coisas que, para o momento, ela não está preparada. Não está pronta. E são casos que, na maioria das vezes, acontecem exatamente dentro do lar, dentro assim, do ambiente familiar, de pessoas de confiança? Normalmente, porque as crianças estão mais acessíveis, né? Ela fica mais disponível, não da parte da criança, mas do contexto. Então, padrastos, avós, né? Pais, às vezes um primo mais velho, né? A criança acaba sendo uma presa mais fácil para essas pessoas. Bom, e esse tipo de abuso, doutora Jamile, muitas vezes, né, a gente já noticiou esses casos, eles são também carregados de ameaças também, né, de morte de outras pessoas, de uma pessoa querida. É um peso também muito grande para essas crianças e adolescentes também, né? É uma sensação de culpa muito grande que essa criança vai guardando. Ela se sente muito responsável por proteger essa pessoa amada. Então, ela se cala, né? Ela prefere não falar, por várias questões. Uma delas é que ela pode levar ao prejuízo de alguém que ela ama, né? Alguém que ela gosta, a mãe, a irmã mais velha, pode se prejudicar por conta disso.
e pela questão de que é alguém que ela gostava muito. Então ela fica um pouco confusa, assim, se ela deve ou não colocar o fato. Porque fica perdida, né? Fica perdida, exatamente. Pois bem. Bom, e esses abusadores, como que a gente pode entender? Porque as pessoas, o senso comum é já acusar e já dizer, olha, essa pessoa merece ficar presa o resto da vida, merece pagar por isso, que realmente é uma coisa abominável, difícil de aceitar. Mas o que a gente pode entender que se passa na cabeça de alguém que pratica atos assim? Dentro da psicologia. Dentro da psicologia, a gente colocaria esse quadro na perversão. Um homem que se constitui a partir de uma doença, né, de uma patologia, não é alguém normal. Né? Então ele precisa desses atos, e isso vai acontecer para todo sempre. Ou seja, até hoje a gente não tem casos de recuperação de abusadores. Bom, esses casos, por trás de toda a história dessa pessoa que é um abusador também, pode ter havido um caso de ter sido abusado, de ter sido vítima? Sim, sim, sim. Ele pode ter sofrido alguns traumas na infância, pode, tá? Não necessariamente. Ou ter desenvolvido a sua estrutura psíquica de uma forma patológica, né? Que seriam os menores casos. Mas grande parte, sim, sofreram alguns traumas na infância, ou por abuso, ou por agressões físicas, maus tratos, mas de qualquer forma, assim, a saúde emocional na infância, ela vai nortear a nossa saúde psíquica ao longo dos anos. Em termos, falando da psicologia, claro, a criança que passa por um processo desse, é possível reverter uma situação dessa, ou pelo menos amenizar a longo prazo? Sim, a criança pode ser trabalhada, né? A gente vai estar tentando diluir esses conflitos, tentando fazer com que ela entenda que não foi responsabilidade dela. Enfim, depende de como a criança chegar, mas normalmente sim, a criança abusada, se ela recebe um tratamento adequado, ela consegue ter uma vida normal ou mais perto disso possível. Agora, para as pessoas que estão nos assistindo agora, queria um conselho da senhora como psicóloga, que sinais que os pais, as mães, né, a família deve ficar atento assim, para poder identificar alguma situação que esteja diferente do normal? Por parte do abusador é muito difícil, porque normalmente o abusador é muito carismático, tá? Ele é muito legal, ele é muito prestativo, então o gozo desse cara é normalmente disfarçar o desejo dele. Então ele tem duas personalidades? Ele tem duas coisas agradáveis. Uma é molestar a criança e a outra é dizer assim, ninguém vai saber que fui eu. Então assim, ele busca que ninguém perceba que seja ele. Isso também para ele é agradável, tem uma sensação de prazer se esconder desses fatos. Então normalmente são pessoas que na sociedade você vai achar que são idôneas. Né? Quando se descobre muitas vezes é uma surpresa, porque ninguém espera, né? Exatamente, é uma surpresa. Então, assim, em relação às famílias que têm crianças, né? Assim, orai e vigiai. Fica atento, né? Fique muito atento aos comportamentos. A criança muda de comportamento. Então, se é uma criança muito agitada, ela passa a ser tímida, algumas vão ficar mais introspectivas. Então, assim, você vai ver que a tua criança, ela vai dar sinais de que alguma coisa está diferente. Para a mãe ou o pai mais atentos vão perceber que está diferente. Para a mãe e o pai que conseguem compreender, ouvir teu filho, né? Que realmente interagem com a tua criança, eles vão perceber. Alguns vão demorar mais tempo. Né? Quem está mais distraído, alguém vai contar, né? Vai ver uma coisa mais absurda para descobrir. Agora, os pais presentes, eles tendem a identificar com mais rapidez, porque a criança ela vai mudar de comportamento necessariamente. A doutora Jamile tem um trabalho importante com relação às famílias, né? Um trabalho como psicóloga já há muitos anos. E acompanhando essas questões relacionadas às crianças, doutora Jamile, a gente comemora, já está aí na semana, né, que se lembra o Dia de Combate à Exploração e Abuso Sexual. Há o que se comemorar ou ainda estamos aquém de uma realidade um pouco melhor? É complexo, porque eu acho que isso não é só uma questão emocional, eu acho que tem a ver com todo um contexto socioeconômico e cultural também. Mas, assim, no meio que eu vivo e no trabalho que eu faço, eu acho que cada vitória, cada família que se volta para a sua criança já é uma comemoração. Então, assim, uma plantinha bem plantada vai fazer com que outras se contaminem e também sejam bem plantadas. Acho que devemos comemorar sempre, eu sou muito otimista, mas de fato há muito a ser feito.
Acho que ainda tem muita criança abandonada. A gente vê o número de crianças usuárias de droga, né, principalmente o crack. Então, a gente vê que a nossa realidade é uma realidade entristecedora, que nos decepciona muito, né? E, assim, meu convite, né, é assim, pais, amem seus filhos. Não tem outra, assim, é meio que matemático nesse sentido, né? A gente precisa estar se doando para essas crianças com um limite. A gente não pode confundir essas coisas. Tá certo. Quero agradecer muito a participação da senhora aqui, trazendo essas informações importantes. E, claro, a presença da família ali na vida da criança, pelo que a senhora disse, é fundamental, né? É fundamental. A criança precisa se sentir cuidada. Às vezes uma mãe morreu, um pai morreu. Não há problema, ela consegue ser alimentada de afeto por alguém que represente esse papel. Agora, quando ela é abandonada, aí é complicado, a gente dá margem para as perversões como esses abusadores, entre outros, né? A marginalidade de forma geral. Então, a criança é um serzinho muito frágil que precisa de colo, que precisa de direcionamento e que precisa de limite. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter podido contribuir um pouquinho, né, para as reflexões em casa, porque nossa primeira sociedade é o nosso lar, não tem como fugir disso. É uma situação lamentável e a gente espera que um dia tudo isso tenha fim, né? Não só em relação às crianças e adolescentes, mas que os seres humanos, de modo geral, se respeitem um pouco mais. Esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar a sugestão de reportagem aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço aparece aí no vídeo. O telefone de contato aqui da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.